Olá, eu sou Jéssica Nascimento. O assunto é gestão está começando. Toda semana estamos na TV e na rádio universitária apresentando ações desenvolvidas pela UFRR. Como medida de proteção contra a Covid-19, continuamos nossas gravações de forma remota. Hoje conversamos sobre as ações de valorização de diversidade linguística em nosso estado. A nossa convidada é a professora Ananda Machado. Ela atua no programa de pós-graduação em Letras e no Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena da UFRR. Olá, professora Ananda, seja bem-vinda ao Assunto é Gestão. Olá, obrigada. Professora, há anos a senhora está à frente de um programa de valorização das línguas e culturas indígenas de nosso estado. Eu queria que a senhora falasse um pouco para o nosso público sobre a relevância desse projeto, que inclusive é uma das ações de extensão da universidade. Sim, é um projeto que tem colaborado na desconstrução de muitos preconceitos, não é? Porque há ainda em nosso estado pessoas que chamam as línguas indígenas, por exemplo, de gíria, né? Que é um amargo que vem desde a colonização e que a gente luta para mostrar, né? Que são línguas que têm tudo que a língua portuguesa tem e que outras línguas têm, que são valorosas no sentido de abrir a nossa visão de mundo, de perceber que existem outros nomes, outras lógicas, outras formas de contagem, por exemplo, muitos valores culturais que são um aprendizado enorme para nós. Então, eu acho que o programa tem tido esse papel, né? E também de implementação da Lei 11.645 de 2008, que recomenda que as escolas não indígenas também, que as universidades trabalhem as questões indígenas em seus currículos, em suas salas de aula. E eu acho que essa iniciativa é uma forma que a UFRR tem tido de trabalhar essa questão. Quais são os principais resultados desse projeto que a senhora pode destacar até agora? Olha, nós certificamos, com certeza, mais de 2.000 pessoas em cursos que ensinam língua e cultura macuxi, wapixana, desde 2009. Então, todo ano esses cursos são ofertados. O ano passado, nós ficamos gravando videoaulas e tentando se adaptar a esse contexto virtual que a gente está enfrentando, né, do isolamento social. E aí, eu acho que essa experiência também da pandemia nos mostrou que a internet ela redimensiona esse nosso potencial de ensinar as línguas e de reconectar indígenas, macuxi, por exemplo, estão espalhados pelo Brasil afora. Então, o último curso agora que a gente teve de macuxi, a gente teve 1.049 inscritos. Então, eu lembro que um dos processos que foi encaminhado na universidade foi para a procuradoria e foi dito que, para que contratar professor de língua? Eu até desisti, né? Eu trabalho a maior parte das coisas informalmente, no sentido de trabalhar com voluntariado, porque é muito difícil. As pessoas, e eu entendo por quê, né? A gente passa por uma formação que não fala dessas coisas. Então, as famílias, às vezes, repassam também para seus filhos determinados preconceitos. Para que isso? Você vai morrer, né? Então, tem muitos que pensam assim, e é muito lamentável isso. Mas o que eu queria dizer é que, assim, esse programa ele está colaborando para caminhar na direção contrária, na verdade, para desconstruir muitas afirmativas negativas em relação a essas línguas, essas culturas. E a nossa experiência tem sido de ouvir dos alunos, né, dos egressos. Eu saí desse curso completamente transformado. Recentemente, no curso de macuxi, eu lembro que eu chorei no final de uma aula que um aluno super jovem, que ele está redescobrindo uma ascendência indígena na família dele, mas ele olhou, é uma coisa muito simples, né? Textos, interpretação, questão de múltipla escolha, vocabulário. Só que o conteúdo desses textos ele é muito profundo. E aí essa dimensão de perceber novas visões, novas possibilidades, ela transforma a pessoa. Então, ele disse, professora,
eu achei muito interessante quando a mulher encontra com a raposa se transforma em homem. Depois, ele leva a mulher para a casa dele e ela se transforma em raposa no meio das raposinhas. Então, falando dessas relações entre homem, o mundo, né, que a gente chama de humano, o mundo animal, é como se houvesse várias possibilidades, né, de metamorfose. Então, essas histórias elas são fantásticas e revelam também muito de como, por exemplo, o Makushi ele educa seus filhos. Né? Quais são as estratégias que ele usa para perpetuar esses valores, para perpetuar essa relação bem próxima com a natureza, com, enfim, né? Essas formas de negociar, de ser diplomata com a diversidade, com a diferença de outros povos, enfim. Professora, também o Inventário da Diversidade Linguística da região da Serra da Lua é uma ação relacionada a este programa que a senhora coordena, né? Em que consiste esse inventário? Então, o programa ele tem ações de extensão desde 2012 com a região Serra da Lua. Minto, desde 2011, porque teve um curso de narrativas gráficas na comunidade Tabalascado. A gente pintou histórias e paisagens culturais no muro da escola, na época, e também um projeto de teatro que dramatizava as narrativas orais da comunidade, ainda em 2010. Em 2012, nós começamos a acompanhar os encontros de professores de línguas indígenas da região Serra da Lua. Aí publicamos com eles um dicionário Wapchana, que já vinha em andamento, mas precisava desse auxílio para editoração, enfim, né, para publicação. Também saiu uma gramática de um professor da região. E desde então a gente nunca mais parou de trabalhar. A região Serra da Lua é uma região que vem investindo, né, nas políticas linguísticas, tanto que eles conseguiram oficializar as línguas Makushi e Wapchana no município do Bonfim, no município do Cantá. E quando eles... Como línguas maternas desses municípios. Sim, então as línguas da região elas estão oficializadas nos 2 municípios que, né, que foram... Pioneiros. Que esses municípios, na verdade, na minha visão, eles nasceram depois das terras indígenas que já estão aí há muito mais tempo, né? Então, assim, conseguiram esse mecanismo que tende a prestigiar essas línguas e aí, estudando, né, indo no trilho de outras regiões do Brasil, nós percebemos que esse decreto do Inventário Nacional da Diversidade Linguística seria interessante para produzir, né, material documentado nas línguas, para fazer um diagnóstico sociolinguístico mais amplo, até porque o Bonfim e o Cantá, eles precisam desse diagnóstico para implementar a lei, as leis, né? Então, a gente está começando a trabalhar. É uma pena que veio essa pandemia, porque isso está dificultando bastante. A gente tem conseguido trabalhar bem devagar e fazendo muita coisa online, porque existem ainda as barreiras sanitárias, né? Estão tentando se proteger e devem continuar se protegendo, né, nas terras indígenas por conta desse problema que a gente está enfrentando agora. E, professora, também neste mês de agosto estão acontecendo, como parte das ações coordenadas pela senhora, aulas preparatórias para os candidatos ao concurso público estadual de professores para Wapchana e Makushi. Quem participa da organização, como surgiu essa ideia de dar aulas instrumentais para os concurseiros e se aproveitando também dessa tecnologia que se mostrou ao nosso favor, né? Ampliando as possibilidades. Ano passado, nós recebemos um convite da Univir para trabalhar com eles, cursos de língua. E aí nós fizemos uma primeira reunião e surgiu essa sugestão. Foi uma coisa que a gente estava pensando, porque, assim, na minha visão, se a gente vai ter um concurso indígena, que entre a maior parte de professores bilíngues, para que viabilize que essas escolas indígenas sejam bilíngues, né? Tipo, para mais do ensino de língua, que todas as disciplinas possam ser ofertadas nas 2 línguas, pelo menos, das comunidades onde isso é possível. Tem umas que são multilíngues, né? Mas, enfim, daí a gente pensou, porque nas escolas indígenas, que eu saiba, pelo que eu acompanhei até agora, né, não se tem o hábito de trabalhar questões de múltipla escolha, né?
normalmente a gente trabalha uma coisa mais discursiva, mais dialogada, porque questão de múltipla escolha não é uma coisa evidente, né? Tem pegadinha, tem... E aí a gente criou, no caso do Apixana, nós criamos 78 videoaulas com textos, com questões de interpretação envolvendo múltipla escolha, né? Justamente para preparar o aluno, porque essas provas de concurso, do concurso indígena, elas têm previsão de ter uma parte que é de língua indígena, né? E eu acredito que a prova para o professor de língua indígena, então, aí vai mais a fundo ainda nessa questão. Então, a gente está pensando em fazer, na verdade, a gente já vem fazendo, né? No primeiro semestre já teve uma turma de iniciante, uma turma de avançado Apixana, e teve uma de iniciante, 6 de iniciante, uma de intermediário e uma de avançado em Macuxi. Aí agora está sendo como se fosse uma segunda etapa. A gente não divulgou muito o curso de redação em língua Macuxi, porque é a primeira vez que a gente está ofertando. Então, a gente está continuando com a turma que já começou no semestre passado, que é para ter essa continuidade. E aí tem esses que estão com as inscrições abertas, que a gente já também percebeu a necessidade de dividir em turmas, porque tem quem não fala e não escreve na língua, tem quem tem esse domínio. A gente ficou muito feliz, né? Deu muito trabalho, porque por causa disso, né? Essas línguas elas não estão completamente descritas. Imagina, o português tem trocentas gramáticas. Macuxi Apixana a gente tem algumas gramáticas que não chegam a aprofundar tudo da língua. Então, o professor, muitas vezes, né, os alunos perguntam, daí a gente tem que dizer, olha, a escrita da língua ainda não está padronizada, está sendo trabalhada, existe uma diversidade, uma variação dessas línguas muito grande, muito rica, e isso influencia também, né? Então, são tantas questões das regras gramaticais quanto as questões mesmo da escrita, né? Então, a gente trabalha num terreno que não é muito fácil, né, para o professor. E este é o programa O Assunto é Gestão. Hoje estamos conversando com a professora Ananda Machado. Lembrando que estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, sempre como UFRR Oficial. Siga nossos perfis e fique por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9, às 10 horas de toda quinta-feira, com reprise aos sábados às 11 horas da manhã. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1, às sextas, com reprise toda segunda, sempre às 10h30 da manhã. A conversa de hoje é com a professora Ananda Machado. Professora, como funciona essa parceria com as organizações indígenas do Estado para realizar os cursos, as traduções e outros eventos voltados à valorização das línguas e culturas indígenas do Roraima? Você fez uma pergunta muito importante, porque essa relação ela é principal, né? Porque, por exemplo, a maioria das nossas ações, elas vêm justamente de uma demanda das assembleias indígenas. Desde que eu cheguei, que eu fico ouvindo as lideranças falando, né? Por que o jovem e a criança não estão aprendendo a língua? O que a gente pode fazer? Então, quando esses cursos começaram, foi uma demanda das organizações, né? Tanto da UPI, da Organização dos Professores Indígenas, que tem essa preocupação em estar cada vez mais melhorando o trabalho desses professores, organizando materiais para esse suporte da educação escolar indígena, né, para apoiar essas ações, quanto
da ODI, por exemplo, da Organização dos Indígenas da Cidade, a gente acabou descobrindo que tem um número de falantes de línguas indígenas muito alto aqui em Boa Vista e que ficam muito felizes, né, em virem, em começarem a frequentar a universidade. Muitos, inclusive, passaram a ser nossos alunos, porque perceberam simbolicamente, fisicamente, que a universidade era aberta a eles, né? Então, só um parênteses, assim, vem sendo muito emocionante, assim, acompanhar esses processos, né, de descoberta de direitos e de encorajamento, no sentido de vou falar minha língua onde quer que eu vá, porque esse é um direito que eu tenho, é um direito linguístico meu, né? Então, isso é bastante importante. E aí, por exemplo, o Conselho Indígena de Roraima, que é uma das organizações, né, que une mais comunidades e diferentes povos do estado, povos indígenas, né? Com a pandemia, por exemplo, a gente se aproximou muito porque eles queriam, por exemplo, trabalhar a tradução de folders para divulgar as informações de coronavírus nas línguas. Aí a própria universidade, né, eu até gosto de ressaltar o papel do reitor, do Marcos Braga, que eles que solicitaram, né? Então, quando vem daí, a gente consegue mais apoio. Então, a TV universitária se envolveu, a Cordicom se envolveu. Então, esses primeiros videozinhos de 1 minuto que a gente fez em 7 línguas, eles foram assim, bem marcantes. E parece que não, mas colaboram muito, tanto para as organizações se sentirem mais fortes e terem materiais para estar levando também para as suas bases, que é uma função deles, né? Bater com os pés na porta das instituições e conseguir, de fato, que elas garantam seus direitos, né? Então, né, depois fizemos podcast, fizemos vídeos, outros vídeos nas línguas também falando da vacina. Teve uma parceria também que a gente fez com a UPI, com o CI e com a UFMT para traduzir livros. Então, tem um livro chamado Coronavírus Traduzido para as Línguas Makuxi, Uarixana, Waiuai. E aí não para, sabe, Jéssica? Porque é muita demanda. Teve uma experiência, Jéssica, puxando um pouco também para a questão das línguas e do trabalho museal, de memória. Teve uma experiência que a gente fez com a comunidade Raposa. Está lá uma exposição de fotografias que foram impressas e enviadas para o Museu Etnológico de Berlim a partir de um intercâmbio que fomos daqui para lá com alguns indígenas e eles viram essa cerâmica lá e aí as mulheres da Raposa começaram a ver essas fotos e a lembrar de nomes, de formas, de usos, de materiais, de tecnologias que já às vezes pararam, mas estão tentando retomar e está lá. Ficou aí na universidade, no hall do Alexandre Borges, uns dias e foi para lá. Está lá a exposição, lá na comunidade. Né? Então, colaborando para esse fashion turismo, colaborando para os eventos que, historicamente, a universidade também inaugurou lá na Raposa, pelo programa de extensão em 2012, primeira festa Panela de Barro. Então, isso por uma demanda de uma artesã que veio bater na porta da minha sala. Professora, eu gostaria de dar aula de makuxi lá na minha comunidade. Mas eu falei assim, a senhora não é ceramista? Por que a senhora não dá aula de cerâmica e língua makuxi? Então a gente começou. E aí veio a ideia da festa, desdobrou nessa exposição. E eu acredito muito. E Ananda, você atua em várias áreas, como a gente vem falando aqui desde o início da nossa conversa. Queria que você falasse agora um pouco sobre as ações do Laboratório de Estudo e Ensino de Línguas e Literaturas Indígenas do PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRR. Então, esse laboratório, ele foi criado porque eu não consegui fazer o núcleo, né? E ainda não tive fôlego de fazer o instituto.
né? Então, o laboratório tem uma salinha lá no PPGL, tem um site que a gente criou. E dentro desse site, a gente tem colocado os links para esses encontros. A cada encontro a gente faz um site, aí estão lá os links. O curso Literaturas Indígenas, Oralidades, Línguas Escritas, que foi bem legal também. E estão com aulas no YouTube disponibilizadas, estão lá os links, está lá a explicação do curso. Todas as ações que a gente vem fazendo e que costumam ter continuidade, a gente tem colocado lá no site. E a gente acredita que isso possa ser inspirador, possa facilitar as pessoas que estão querendo ir atrás, né? Por exemplo, os próprios cursos de língua. Está lá a apresentação, aos poucos, os links para essas videoaulas. A gente quer fazer uma publicação também com esse material que eu falei, dos textos, com as perguntas, né? Porque quando passa pela turma, a gente já vai corrigindo algumas coisas, fazendo ajuda, então vai ficar lá também disponível. Então, é uma maneira que a gente está encontrando de deixar muita coisa que a gente produz disponibilizada, né? Principalmente para os professores de língua, para eles poderem baixar e usar. Ananda, e como é que a gente faz para acessar o laboratório? Qual é a página que a gente encontra ele? Nós entramos na página da UFRR, pós-graduação, mestrado em letras. Lá na página do mestrado em letras está lá laboratórios. Aí é só clicar, tem o link da página, né, de todos os laboratórios, inclusive do LEL. Obrigada. Você também participa de um projeto chamado Jamachim Cultural, que recebe doações de livros de autoria indígena, é um projeto muito bonito, para montar kits e trabalhar essa literatura em escolas indígenas. Desde quando esse trabalho é feito e como ele está sendo desenvolvido? Esse projeto eu cadastrei na pesquisa em 2011. E aí eu comecei a enviar documentos para várias instituições, a Petrobras Cultural, e pedindo livros para o acervo. Então, no CEDOC do Instituto Siquirã, tinha um iniciozinho de um acervo. E a ideia era, meu sonho, né? Era conseguir, por exemplo, um carro do projeto, que ele pudesse ter dentro dele uma biblioteca, que ele pudesse ter dentro dele materiais, figurinos, e redes para as pessoas pendurarem, deitarem, para chegar na comunidade e fazer aquele malocão mesmo, sabe? Com um ambiente com rede para a pessoa ler, com varal, com os livros ali pendurados disponíveis. E aí também preparar locais para rodas de conversa, para começar também a estimular a escrita das histórias daquela comunidade, dramatização. Enfim, né, convidar pensadores para que essas narrativas gráficas, né, e gestuais possam também fazer parte dessa literatura. Era um sonho, né? Só que não tive fôlego para continuar. E agora, quando a gente ofertou esse curso de literaturas indígenas, foram quase 600 inscritos. Aí, quando eu fui convidar o Daniel Munduro para participar de uma das aulas, ele falou para mim assim: mas vocês têm esse número todo de inscritos porque é de graça. Aquilo me doeu, sabe? Eu falei assim, é mesmo, né? Eles todos têm essa luta e eu fazendo uma atividade de graça. Aí eu falei assim, o que eu posso pensar? Eu pensei assim, já sei. Vou arrecadar livros para o Jamachim Cultural. Né? A professora Roberta, lá de uma universidade federal lá do sul de Minas, também estava participando comigo. A Aline era aluna, que é da Livraria Maracá, que é uma livraria que só tem livros indígenas. A Julie Dorrico também, que é uma macuxi, escritora, doutora em literatura, também palestrou. Então, a conjunção de todas essas pessoas fez com que a gente conseguisse retomar. Né? Então, agora está a Jeane, que é macuxi, aluna do PPGL, está coordenando um pouco essa ação. A gente já distribuiu alguns kits. A gente queria montar bibliotecas inteiras, né? Para cada comunidade. A gente tinha planejado 40 escolas, só que o que a gente conseguiu foi montar, por enquanto, 8 kits, com 7, 8 livros cada um só. Vamos fazendo possível e avançando, né? Aí os professores que estão participando, a maioria foi aluno desse curso também, então já viu na prática como que a gente pode estar se apropriando dessa literatura. E a gente sonha que as prefeituras do Estado possam estar comprando esses livros de autoria indígena, porque é uma forma das escolas indígenas trabalharem a leitura de forma contextualizada. Né? Então, por exemplo,
Eliane Potiguara. Ela tem uma poesia que fala que a mulher indígena é o ventre do povo brasileiro. Olha a discussão que vem daí para um indígena perceber isso, né? Quando ele vem para a cidade, sofre discriminação e tudo, ele ter essa consciência de que a mulher indígena é que gerou o povo brasileiro. Então, a importância que eles merecem e que tudo indica para que um dia a gente consiga atingir esse sonho, né, é extremamente necessário, né? Então, por exemplo, a gente tem o Cristino Apixana, um monte de livro premiado. Será que isso não motiva o aluno Apixana a escrever as histórias dele, né, do povo dele? Então, aí a gente tem feito reuniões justamente preparando, né? Como é que eu vou fazer? Aí tem gente que vai fazer pela escola, tem gente que vai fazer uma atividade maluca comunitária, mas pela própria comunidade. Tem gente que se levou para o centro regional e aí já vai conseguir atingir um número maior de escolas, no sentido de... às vezes, não precisa ser muito, às vezes a gente fotocopia 3 poesias e já faz a transformação. Então, e aí imagina você ter um livro, né? Deixa eu pegar só um desses livros que eu estou falando aqui, que é para esse aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui está fazendo parte do acervo. Pandom Piá. É um livro do professor Devair, do Macá e do Ialpó, exatamente, né, do Terêncio Luiz Silva, com ele. É um livro que é cheio de para e chora. Aquele aluno que às vezes indígena que não está nem aí, para deixar o professor de língua em cima, ele está lá, faz de qualquer jeito. Se ele vê um material desse, se ele estuda, se ele percebe esses sentidos, enfim, se ele reencontra o nome de muitos pássaros que estão ali dentro dessas músicas, então isso tende a fortalecer muito tanto a escola indígena quanto as línguas, as culturas e o próprio professor, né? Explica o Jamachim, explica como é o Jamachim para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, nem sempre conhece, que é um artefato indígena, né? Explica a funcionalidade dele, como ele é, mais ou menos, assim. Tem um Jamachim bem ali, eu poderia até pegar. É como se fosse uma mochila, né? A gente tem as nossas mochilas, o Jamachim tem uma faixa colocada na testa e ele fica pendurado atrás. E aí as mulheres carregam macaxeira, os homens carregam carne de caça. Por exemplo, quando eu subi o Monte Roraima, o camaracoto que estava com a gente, ele carregava as mochilas de 3 pessoas dentro do Jamachim. Ficava assim, como é que esse homem aguenta? Enfim, ele é um objeto que é muito antigo, né? E que é feito de trançado de palha, de varinhas de madeira. E a diferença dele para nossas mochilas é que se ele tiver algum problema, se estourar alguma parte da palha, não vai poluir nada, né? Porque é tudo material que... Então, por isso que eu falo que esses conhecimentos indígenas, sabe? Às vezes a gente precisa olhar mais para isso como uma maneira possível, né? De continuidade, até com uma visão de ecologia mesmo, né? Sim, e o Jamachim agora também transportando livros. Professora, para encerrar a nossa conversa, qual é a importância da UFRR realizar tantas ações de valorização da diversidade linguística em nosso estado? Eu acho que é a UFRR reconhecer o território que ela está, né? Que é um território fronteiriço, no sentido de ter fronteira com Venezuela, com Guiana Inglesa, e de perceber que essas fronteiras, por exemplo, para esses povos indígenas, elas não existem. Então, o quanto mais a nossa universidade conseguir incluir, né? Eu fico até falando, gente, mas por que aqui no PPGL a pessoa não pode escrever a dissertação em inglês? Por que não pode escrever em espanhol? Eu tenho uma visão muito aberta disso. Recentemente, da nossa cátedra, né, que a gente tem uma cátedra na Unesco, a UFRR, inclusive, faz parte, chamada Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. A gente tem ofertado disciplinas onde professores dão aula em diversas línguas, alunos também conhecem as línguas e é fantástico, porque, por exemplo, vem alguém dar aula em russo, aí existe o trabalho de tradução, existe
né? E, assim, eu acho que é esse o caminho, sabe? Que a gente precisa encarar, estando aqui nesse lugar, sabe? No próprio Esquirã, eu fico falando assim, gente, a gente tem que ter artigo em Wapichana, artigo em Macuxi. Enquanto a gente não conseguir ter textos, livros, para discutir as mais diversas áreas em todas essas línguas, a gente não consegue ter uma interculturalidade equilibrada. Né? Então, a gente precisa trabalhar, por exemplo, uma coisa super ousada que a gente quase não vê acontecer no mundo afora. Um aluno wapichano, ele escreveu o TCC dele nas duas línguas, wapichano e português, e ele fez a defesa dele na língua wapichana. A banca, que já tem mestre na língua, né, mestre e tal, de avaliação também falava a língua wapichana. Então, a arguição foi na língua wapichana. Eu achei aquilo tão incrível, porque é uma forma da gente decolonizar a universidade, né? Enfim, eu penso assim, né? E eu acho que a nossa gestão, ainda mais porque é uma prerrogativa do MEC, a questão da internacionalização, né? Então, da gente estreitar também essas nossas relações com esses países aqui vizinhos e aprendendo com esses povos indígenas de que a gente está aqui lá, né? De que essas fronteiras elas são geopolíticas, mas culturalmente, linguisticamente, elas se existem para serem ultrapassadas, né? E é para aí que a gente trabalha. E hoje no programa O Assunto é Gestão, conversamos com a Nanda Machado, que é coordenadora do Programa de Valorização das Línguas e Culturas Indígenas. Muito obrigada, Nanda, pela sua presença. Obrigada também. Não se esqueça, no Instagram, Facebook e Twitter somos UFRR Oficial. Siga nossos perfis nas redes sociais e fique por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Esta edição de O Assunto é Gestão teve produção e roteiro de Edgar Borges. A apresentação é minha, Jéssica Nascimento. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!